o teste T pareado, teste T de Student para amostras pareadas, né? Na verdade fala amostras pareadas, mas na verdade é como se fosse uma amostra mensurada em dois momentos, um antes e depois. Nós temos uma mensuração de uma determinada variável no momento antes de um procedimento ou de um tratamento, e depois essa mensuração no momento depois ou após o tratamento ou o procedimento que foi realizado sobre aquela amostra. Então, nesse sentido, falando do RStudio, nós precisamos de alguns pacotes, no caso o deploy, né? Então, Ctrl Enter, e nós já visualizamos aqui o deploy ativado pela biblioteca, e também o comando physic, ok? Ele dá essa informação aqui, mas basta executar de novo e ele tem aqui o carregamento dele, né? Quando mostra em azul, significa que ele carregou, já ativou o pacote solicitado pela biblioteca. Então, agora, mais uma vez, estabelecer o diretório de trabalho, onde contém o banco de dados, contém o script, que é executado pelo RStudio, e também aonde serão inseridos, caso você execute a construção de gráficos, de tabelas, para organizar o trabalho. Agora nós vamos trabalhar com o banco de dados 4, né? Agradecendo aí sempre ao canal da Fernanda Pérez, da onde ela disponibilizou tanto o script como o banco de dados, e nós aproveitamos para assim potencializar a aplicabilidade da teoria estatística. Então, teoria estatística no caso do teste T de Student. Então aqui tem o comando para que nós possamos buscar esse banco de dados lá na pasta que já foi inserida, né? E nós chamamos por este comando no diretório principal de trabalho do R. Então Ctrl Enter, ativamos o banco de dados 4, ok? Executando essas linhas, ok? Então esse comando aqui só basta repetir aí, é default, né? Para trabalhar com banco de dados na extensão CSV. Como nós já vimos aí em aulas anteriores, o Ctrl Enter na linha 914 vai nos mostrar o banco de dados que nós estamos trabalhando agora. Então nós temos aqui um dado com observações de vários pacientes, onde é identificado aqui o gênero do paciente, a data de nascimento, o número de convulsões pré-tratamentos e o número de convulsões após esse tratamento, né? Então está aqui o banco de dados, ok? Então é em cima desse banco de dados que nós estamos trabalhando aí o teste T para amostras pareadas. E aí nós vamos então, já que é a amostra pareada, então nós temos que entender que nós vamos trabalhar com a diferença no número de convulsões apresentadas pelos pacientes no pré-tratamento e pós um tratamento, né? Após um tempo, né? Então, no pré-tratamento, o número de convulsões e o número de convulsões após um período de tratamento que foi realizado sobre esses pacientes. Então o que nós temos que trabalhar? Com a diferença do número de convulsões antes e depois. E aí nós vamos aqui trabalhar com esse dados, que recebe ali na verdade dados. Nós vamos inserir ali nos dados a diferença, né, entre o pré-tratamento e um tempo posterior de convulsões, recebendo a diferença, né, do banco de dados, que é o número de convulsões no pré-tratamento menos o número de convulsões num período pós-tratamento.
Então aqui ele vai executar essa diferença e vai inserir lá no banco de dados essa variável diferença entre, entre o número de convulsões pré-tratamento e depois, né, de um tratamento em número de dias, ou um período aí especificado. Bom, nesse sentido, então a gente vai aplicar o teste T para amostras pareadas, ou teste T pareado, em cima dessa variável que foi criada, de diferença, né, entre esses dois períodos, antes e depois. Então, o número de convulsões antes e depois para esses pacientes. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse sentido, nós queremos agora criar as hipóteses no teste T para amostras pareadas e nós vamos passar pelo teste de normalidade. Primeiro verificar se essas diferenças que foram computadas antes e depois de um tratamento ao qual esses pacientes foram submetidos. Então quero verificar se essas diferenças são significativas entre esses dois períodos, antes e depois. Mas lembrando sempre que para você proceder ao teste de normalidade ou ao teste T de estudante, você tem que atestar a normalidade dos dados da variável que você está estudando. No caso, nós queremos estudar, analisar se as diferenças de convulsões num período antes e depois apresentam distribuição normal. Então a gente vai aqui aplicar o teste de normalidade para a diferença de convulsões antes e depois de um tratamento. Então a hipótese inicial, né, sempre aquele padrão, é de que as diferenças de convulsões antes e depois de um tratamento seguem uma distribuição normal. E a hipótese alternativa, que é contraponto à hipótese inicial, é de que as diferenças de convulsões antes e depois de um tratamento não seguem uma distribuição normal. Ok? Com base nisso, eu vou aplicar o teste de Shapiro-Wilk para atestar ou não a normalidade dos dados referente às diferenças de convulsões antes e depois num tratamento médico realizado sobre os pacientes. Então, Ctrl Enter. Então logo eu tenho aqui que o p-valor é muito pequeno, certo? Ele corresponde a praticamente aí a uma potência, né, de potência negativa, então é um valor muito pequeno. Então isso aí é praticamente, ó, um valor praticamente zero. Então é uma probabilidade muito pequena, menor que o nível de significância de 5%, então eu posso rejeitar H0 com segurança, concluindo-se que as diferenças de convulsões antes e depois do tratamento não seguem uma distribuição normal, né? Porque se eu rejeito H0, então eu estou concluindo que as diferenças de convulsões antes e depois de um tratamento não seguem uma distribuição normal, conforme a hipótese alternativa H1. Diante deste fato, não podemos prosseguir a análise, pois dados não possuem distribuição normal, ok? Então, isso aí, na verdade, impossibilitaria de nós aplicarmos o teste T de Student, já que os dados relativos às diferenças de convulsões no tratamento antes e depois não seguem distribuição normal, ok? Então, você não procederia a este cálculo, a menos que você utilizasse algum critério para excluir outliers, que são os valores discrepantes acima ou abaixo da concentração de dados de diferença entre convulsões em um tempo antes e um tempo depois. Então, não procederíamos. Embora haja, né, algumas discussões na literatura de que o teste T pareado ele é, na verdade, robusto, né, a essas questões de normalidade dos dados. Então, você não continua essa análise, né? Então, vamos ter que estudar uma outra amostra ou verificar uma forma de aplicar uma logaritmizar esses dados das diferenças de convulsões antes e depois, tá? Mas nós vamos dar prosseguimento à análise, né?
não é fácil a gente ter banco de dados em mãos. Então vamos dar prosseguimento à análise, considerando que se fosse atestada a normalidade. Então aí nós vamos fazer o teste T de student para amostras pareadas. Então a hipótese inicial é de que não há diferença média entre o número de convulsões antes e depois de um tratamento, e a hipótese alternativa, que é contraponto à hipótese inicial, é de que há diferença, né? Se na hipótese inicial, por padrão, a hipótese é de que não há diferença, a hipótese alternativa, H1, é de que há diferença média significativa entre o número de convulsões antes e depois de um tratamento. Então vamos para o banco de dados e o comando no RStudio, e a gente roda aqui na linha 926 o teste T, dados convulsões, no banco de dados convulsões, pré-tratamento, e o dados convulsões S1, e dando a ideia ou informando ao software que é um teste pareado, né? True quer dizer verdadeiro, ou seja, que de fato eu estou utilizando o teste T pareado. Então vamos lá, mas antes vamos elaborar a hipótese, né? Já elaboramos aqui, né? Então nós estamos testando a diferença média entre esses dois tratamentos, antes e depois. Então, aplicando aqui o teste T para amostra pareada, nós temos aqui o p-valor muito baixo, menos de 1%. E as diferenças médias, né? E a diferença média do número de convulsões antes e depois de um tratamento, 1,08. Será que é significativa essa diferença média? É isso que nós vamos testar. Se há diferença significativa, então há um efeito, né? Há um efeito significativo em relação a esse número de convulsões antes e depois de um tratamento. Então é atestado aqui já pelo p-valor, nós já conseguimos atestar essa significância. Então, como padrão de análise é como o p-valor 0,000288 é menor do que alfa 0,05, rejeita-se H0, concluindo-se que há diferença média significativa entre o número de convulsões antes e depois de um tratamento, ao nível de significância de 5%. Então, agora é nós verificarmos, né, se a diferença média ocorre entre um número de convulsões pré-tratamento e o número de convulsões em um outro período. Então isso daí na verdade é significante. Então nessa situação nós concluímos que a diferença, né, portanto a diferença média entre o número de convulsões antes e depois de um tratamento ou seja, 1,08 3636 é matemática e estatística. Ok? Então aqui a gente fecha o teste T pareado para amostras, teste T para amostras pareadas, ok?
para finalizar, a gente tem aqui, ó, esse comando na linha 931, 932 e 933, onde você vai criar um box plot comparativo entre o pré-tratamento e o outro período, né, que vai indicar o número de convulsões, né, que é uma semana de tratamento. Depois de uma semana de tratamento, essa comparação, o que aconteceu? Vamos lá, graficamente, só aumentar aqui para poder gerar. Então, graficamente, o que nós temos aqui, ó, percebe-se que o período de pré-tratamento, a mediana nesse gráfico box plot, ela está abaixo, né? Está um pouco abaixo da mediana do número de convulsões após uma semana de tratamento, ok? Então esse número de convulsões aí, né, em média aumenta, né? Percebe-se que o gráfico está ligeiramente acima, mas aí também tem uma questão de escala, né? Mas no geral está dizendo exatamente isso, que o número de convulsões no pré-tratamento diminui, né? Na verdade diminui porque é uma questão de escala bem aqui, né? Se a gente colocasse tudo numa mesma escala, a gente vai perceber, olha, eu tenho praticamente uma variação de 0 a 5 da massa de dados, mas a variação da massa de dados no pré-tratamento era um pouquinho maior, praticamente quase de 2 a 8, enquanto que aqui a massa vai na primeira semana de tratamento de praticamente 2 a 5, né? Então a massa de dados na primeira semana de tratamento, né, após uma semana de tratamento, ela reduz. Então na verdade há uma diferença significativa, ou seja, uma redução do número de convulsões após o tratamento desses pacientes. Então também é uma análise gráfica que você pode estar fazendo aí para confirmar aquilo que você já fez lá no teste T pareado, ok? Com isso a gente fecha aqui essa parte do teste T de Student. Então nós finalizamos o teste T para uma amostra, o teste T para duas amostras independentes e o teste T pareado, ok? Agora cuidado, né? O teste T pareado ele vai coincidir com o teste T para uma amostra, né? Dentro da distribuição da diferença, a gente vai supor no início, lá na hipótese inicial, que essa diferença é igual a zero. Então é praticamente o mesmo teste lá para uma amostra, sendo a única diferença que agora eu tenho os mesmos indivíduos da primeira amostra, que representam um tempo anterior, e esses mesmos indivíduos em um tempo posterior. Então, ou seja, há uma dependência entre essas duas amostras. O mesmo indivíduo que foi submetido a um tratamento na primeira amostra é o mesmo indivíduo na segunda amostra. Então nós queremos testar se há uma diferença significativa na média de diferença da variável mensurada entre dois períodos, no caso antes e depois. Isso caracteriza o teste T pareado. Então, agora é só estudar, turma, para o seminário. Sucesso!